Meus irmãos, então vamos estudar Provérbios, continuando o estudo de Provérbios, todas as quartas-feiras, pela misericórdia de Deus. Nós paramos no versículo 8 de capítulo 16. Provérbios de Salomão é um livro especialmente falando sobre sabedoria, como ele, Tiago, lá que fala também, Eclesiastes. Então ele ensina a falar sobre a sabedoria, sobre prudente. Está faltando Bíblia aí? Aqui tem Bíblia sobrando. E também sobre como viver nesta vida, tudo que é melhor para os cristãos. E fala daqueles que não são cristãos também, que é o que tem de pior para eles. E no versículo 9 ele fala assim: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é quem dirige os seus passos. Provérbios 16, 9. É como está no versículo 1 do capítulo 16, desse mesmo capítulo. Lá no versículo 1, que nós lemos aquele dia, fala do homem, são as disposições do coração, ou os planos do coração, mas do Senhor é a resposta da língua. Então quer dizer que do homem, os planos é do homem, do coração. Nós planeja tudo, nós planejamos tudo que vamos fazer. Quando a gente planeja, para quando que é para fazer? Quando a gente planeja para fazer quando? No futuro, porque para o passado não é, né? E o que a gente tem que fazer antes? A gente planeja, faz os planos, depois fala se Deus quiser, se Deus permitir, como está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 15. Lá Tiago escreveu assim, ó: em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Então essa é a resposta da língua nossa. Nós planejamos os planos do coração, que falou, o coração do homem planeja o seu caminho, aqui no versículo 9. Mas o Senhor é quem dirige os seus passos. O Senhor é quem dirige os passos de alguém. Primeiramente, aquele que entrega a Ele. Se nós cristãos, nós entregamos toda a nossa vida ao Senhor, sempre pondo Ele na frente, falando, se Deus quiser, se Ele permitir, se Ele nos der vida, se viveremos, né? Aí nós faremos isso ou aquilo, todo com planejar no Senhor, mas falando o nome dele. Por quê? Mas se entregar a Ele, independentemente de tudo, entregar tudo a Ele, totalmente a Ele. Não é só entregar uma parte, só um dia, não, é entregar a Ele, independente de qualquer coisa que pode ser, nós devemos entregar ao Senhor. Aí o que acontece? Os passos nossos serão firmes no caminho. E o caminho será seguro com Deus, sempre. Quando nós planejamos o nosso caminho, mas dentro do caminho da vontade do Senhor, aí Ele vai dirigir os passos. Se nós planejamos algo, que sabemos que é da vontade de Deus, nós vamos a tal lugar, nós vamos fazer isso, é um caminho para frente, para o futuro, pretendemos fazer isso.
pretendo ir na igreja hoje, Deus me ajude. Mostra aquele desejo do fundo do coração. Então, ele pode achar que ele vai guiar os passos. Com certeza. E no versículo 10 ele fala assim, sentença divina está nos lábios do rei. Quando julga, não transgredirá a sua boca. A frase aqui, sentença divina, que está nos lábios do rei, refere-se ao rei ou magistrado de qualquer natureza que usa a Bíblia para todo ou qualquer julgamento. Se um rei for fazer isso, ou magistrado, juiz, procurar fazer justiça, que é meio difícil um advogado de vontade de querer fazer justiça. Então ele vai examinar, ele deve conhecer a Bíblia, ou alguém fala, então ele vai procurar a direção de Deus. E nós cristãos também, nós somos reis, irmãos. Cada um de nós somos reis deste mundo. Nós temos a palavra da verdade em nossos corações. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós herdamos os céus. Cristo é o herdeiro, ele é o primeiro, é o filho unigênito do Pai, e nós somos co-herdeiro com Cristo. O que quer dizer? Nós somos herdeiros junto com Cristo, mas tem que ter Jesus na sua vida. Aí nós podemos usar a Bíblia para todo ou qualquer tipo de julgamento. Usa a Bíblia, a palavra de Deus. Ela que julga. Nós não julgamos. Usa ela. A Bíblia julga. Ela está falando assim, 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 assim. Aí é fácil a gente compreender a vontade de Deus, para o propósito de Deus, o que é certo e o que é errado. Porque às vezes você depara com alguns problemas, algumas situações difíceis, que é só pela misericórdia de Deus, o entendimento de Deus, Ele na nossas vidas, a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. Quem é o leitor da Bíblia, quem conhece as Escrituras, então ele sabe julgar. Ele vai ter totalmente sabedoria para saber discernir dentro o mal e o bem, o pecado e a justiça. Aqui o versículo 11, ele fala: peso e balanças justas são do Senhor, obra sua são todos os pesos da bolsa. O Espírito Santo aqui, porque é ele que está falando, a Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo falando aqui a todos que Deus exige que sejam honestamente, que são os filhos de Deus que agem honestamente. Fica peso e balanças. Não existe a balança sem ter o peso. Você põe na balança e o peso, contrapeso, para saber quanto que deu. Precisa, agora, e juntas são do Senhor. São do Senhor. Todos que servem a Deus, Ele vai pesar. E não esquecendo também que nós, de tudo que nós medimos aqui, um dia também pode ser medido. Um dia nós vamos passar na balança também. Mas essa balança que nós cristãos vamos passar, não é a balança de condenação, balança de castigo do inferno. É a balança no juízo de Deus, julgamento de Deus. Apesar que os cristãos, por estar salvos,
Por ser salvo, ele está livre do juízo do tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. Porque lá vai aparecer todo o nosso segredo dos homens, dos corações. Verdade e mentira. Tudo. Bem ou mal, diz Paulo. Vamos ter um acerto de conta. Aquele que pesar mais da bolsa, essa que é a bolsa de valores eternos, valores espirituais. O que pesar mais nela, você vai receber a recompensa, o galardão, no futuro. Muitos cristãos, além da salvação, eles almejam, eles trabalham porque eles querem ter mais recompensa, querem agradar mais a Deus, juntar mais galardões, como sempre o Monfélio falava, e o apóstolo Paulo também. Ter mais coroas. Mas ainda feliz aquele que ainda vai para os céus em mãos vazias, sem nenhum galardão, sem nenhuma recompensa, que é melhor que o sofrimento no inferno, a condenação. Mas procura servir a Deus, procurar ganhar almas, pregar para as pessoas, ganhar almas, convidar para vir na igreja, visitar os irmãos. Precisa isso, não por salvação, para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus, mostrar amor ao próximo. Ao versículo 12. Abominação é aos reis cometer impiedade, porque com justiça se firmará o trono. Porque a responsabilidade do rei, o que reina, você lembra o caso de Salomão mesmo, lá em 1 Samuel, o julgamento dele, Salomão, rei, ele tinha sabedoria de Deus, ele tinha sabedoria, Deus deu sabedoria àquele rei, quando apareceu o caso das duas mulheres, para ele fazer o julgamento, e tem muitos, né? Dele fazer o julgamento, aquela pergunta que ele fez para aquela mulher, aquela que ele perguntou assim: dá o filho, estão brigando por causa do filho, brigando. Um filho morreu, os duas dormindo na cama, né? Teve a criança, deitou em cima e morreu. Aí ela roubou o filho da outra, depois o filho morto com a outra. O que aconteceu? Aí ela acordou: o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, o filho é seu, o morto é seu, o vivo é meu. E assim foi. Sabe onde foi parar? Vamos no Salomão, o rei. Ele vai resolver esse problema. Chegou lá, o rei falou que aquelas duas brigando. Aí ele falou: pediu para o Salomão, me dá uma espada aqui. Vou cortar ele no meio. A metade fica para você, a metade é para você. Salomão já sabia que a mãe verdadeira não ia aceitar isso aí. Ela falou: não faça tal. Uma falou assim: não, racha, nem para mim, nem para ti. Pode matar. A outra falou: não faça isso. Fique com ela. Salomão, essa é a mãe, dá o filho para ela. Porque a mãe não vai permitir que mate o seu filho. Aqui não é mãe. Uma mãe não tem amor do filho da outra. Ela tem no dela. Ela saiu das entranhas dela. Então aqui no versículo 12, porque o rei deve ser exemplo no seu reinado. Ele deve ser exemplo. Assim como um pastor, um líder de uma comunidade da igreja, ele deve ser exemplo na igreja, na comunidade, entre os irmãos. Assim é para todos os que governam, deve seguir a orientação do Senhor. Não agir na energia da carne, como às vezes nós agimos. Quando nós agimos, porque nós temos que usar depois a carne. Mas primeiro consulta a Deus. Agora vamos fazer fisicamente, vamos agir. Mas consulta a Deus. Porque fala que abominação a Deus é uma coisa nojenta, abomina. Você sabe por quê?
Quando você odeia, quando você repudia é uma coisa, mas abominar é uma coisa que você tem nojo aqui. Então é abominação. Abominação é aos reis cometerem impiedade. Porque ele, para ele ser rei, ele tem um certo conhecimento das Escrituras. Ele tem que ter um certo conhecimento e bastante para reinar e tomar conta do povo. Não pode ser rei qualquer um. Que nem hoje, qualquer candidato ao prefeito, ao governo, assim por diante, sem ter um conhecimento, sem saber governar, saber que vai cuidar do povo para fazer justiça. E hoje é difícil fazer justiça. Mais injustiça do que justiça. Versículo 13. Os lábios justos são o contentamento dos reis, e eles amarão ao que fala o que é reto. O que fala o que é reto. A única maneira aqui pela qual o rei ou o líder pode ter um lábio justo, falar o que é reto, falar segundo a Bíblia, falar segundo o Senhor. Tudo que nós falamos, irmãos, falamos muito. Mas quando nós abrimos a boca para falar do Senhor, é outra coisa, mas há mais peso. Falar das coisas do Senhor com autoridade, aonde quer que seja. Falar da autoridade. A ira do rei, versículo 14, a ira do rei é mensageiro de morte, mas o homem sábio a evitará. Então, nesta passagem aqui se fala da forma de governo em ditadura. E também pode-se também ser aplicado a um regime democrático. Tanto um governo ditador, que põe lei, ou tanto um democrático. É o mensageiro da morte. Mensageiro, ele leva à morte daquele que não segue a vontade do Senhor, que não leva a vontade do Senhor também, mas ambos às vezes não temem a Cristo, tanto o ditador ou tanto aquele democrático. Então, falando do rei, falando do povo na igreja, não deve na igreja ter um ditador. E também ser democrático, a liberdade. Se não temer a Deus, se não tem Deus, também é um mensageiro da morte. Ele está levando a morte, ele está anunciando a morte. Então nós devemos ter uma liberdade, como que Paulo disse, não deve usar da liberdade para dar a ocasião da carne. Porque nós somos livres, nós estamos na liberdade, em Cristo, na democracia bíblica, que agrada a Deus, servir a Deus por amor, não precisar servir a Deus por através de cobrança, porque aí se torna uma carga pesada, um jugo pesado, e o jugo de Cristo é leve, é suave. Porque Cristo não vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele fala, porque o meu jugo, ele falou, o jugo é suave de Cristo. Ninguém pode sentir o jugo de Cristo pesado. Ele falou que o jugo dele é suave, é leve. E o fardo também, o fardo é leve, não pesa. Se alguém estiver servindo a Cristo, fazendo de Cristo, servir a Cristo um fardo pesado, então ele não está agradando a Deus, ele está sofrendo. Deve fazer as coisas tudo pelo amor.
Versículo 15: na alegria do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem da chuva tardia. Se os homens se empenhassem com tanto esforço para alcançar o favor de Deus, como eles fazem para alcançar o favor dos homens ou dos líderes políticos, a sua bênção será ilimitada, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 5. Liberalmente. Lá em Tiago fala assim: tudo que você quer, você peça a Deus. Se você pedir ao homem, a um político, ele não vai dar. Se ele der para você, o que depois ele faz? Ele vai te lançar em rosto. Ele vai te cobrar. Olha, eu te fiz isso, começa a lembrar. Eu te fiz servir e agora. E com Deus não é assim. Deus, você pede a Deus antes de pedir aos homens. Que Deus dá liberalmente, liberado, e não lança em rosto. Quer dizer, ele não cobra, ele não vai cobrar de novo. Então por isso fala que a alegria do rosto do rei está na vida. Você vê na vida da pessoa, do rei. Você vê a alegria da pessoa, você vê na vida dela, não ela falar, não ela viver. Alegria. Se os homens, nós empenhasse tanto, dedicasse tanto nas coisas de Deus, se o mundo, todos os cristãos, ou o mundo, dedicasse mais nas coisas de Deus, como dedica nas coisas do mundo, a alegria seria outra. Seria outra. A vida seria outra. O mundo seria outro. Nós nunca podemos se associar com o mundo, igualar com o mundo, deixar que o mundo nos leve. Não deve deixar que o mundo nos leve, que o mundo jaz no maligno. É isso. Procurar servir a Deus mesmo com amor, com dedicação, como que a gente dedica para a família, como que os pais dedicam com os filhos, a mãe dedica para Jesus. Primeiro é Ele. Jesus disse: aquele que não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, deixar casa, deixar tudo por amor de mim, não é digno de mim. Às vezes nós falamos que amamos Jesus, mas não amamos, porque nós fazemos coisas e deixamos ele de lado. Versículo 16: o quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e adquirir a inteligência é mais excelente do que a prata. Você note bem o que Salomão disse aqui, ó. Você adquirir a inteligência é mais excelente do que a prata. Ele fala: o quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. É bom ter o ouro, é bom ter dinheiro, é bom ter dos bens materiais, mas nunca se compara isso com sabedoria. Às vezes a pessoa tem isso, não tem sabedoria espiritual, não sabe servir a Deus, não sabe fazer a vontade de Deus, não sabe discernir entre o bem e o mal, do caminho mal, o caminho errado, do que o caminho certo. Então sabedoria, você tem sabedoria, você vive. Então ele disse aqui, então a sabedoria aqui, a inteligência aqui referidas, é a que vem da Bíblia, dada por Deus. O sábio é conhecedor da Bíblia, ele conhece a Bíblia. Então se ele conhecer a Bíblia, ele aprende mais, ter mais riqueza do que ter o ouro. E isso é muito melhor que o ouro, a prata. Mesmo assim, a maioria gasta muito mais o seu tempo de vida que tem aqui, e esforços
para obter o dinheiro em lugar do conhecimento da palavra de Deus. Ele empenha muito nessa vida, empenha. Aí ele começa a olhar mais para o mundo, porque é no mundo que acha essas coisas. As coisas espirituais, se a gente buscar o conhecimento, aí nem vamos adquirir, se Deus permitir. Adquirir sustento, adquirir dinheiro, adquirir bens, mas dele, desde que seja do Senhor. Não é por causa disso agora, vamos servir ao Senhor, nós vamos jogar tudo fora, não vamos ter interesse de trabalhar, de negociar, de ganhar dinheiro. É claro, não é isso, mas desde que Deus esteja sempre, que o nosso coração esteja equilibrado com Deus, deixar Ele nos guiar, nunca deixar que os bens deste mundo sufoquem a vida espiritual, o Espírito Santo em trabalhar em nossas vidas. Versículo 17: o caminho dos retos é se apartar do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Não há maneira alguma em que qualquer cristão possa continuar vivendo no mal sem preservar sua fé firme em Deus. Se ele começar a preocupar muito com as coisas deste mundo, não tem como. Se ele tiver a fé verdadeira em Jesus, ele continua tendo, mas não vai preservar aquela fé firme mesmo e firme em Deus como ele tinha antes, porque ele está correndo muito atrás das coisas do mundo. Nós devemos controlar as coisas. Todos os cristãos da face da terra, todos os cristãos verdadeiros, chegar na hora que há tempo para tudo, diz Eclesiastes, Salomão, há tempo para tudo. Quando é tempo de louvar a Deus, de servir a Deus, é servir a Deus. Renunciar tudo que atrapalha nosso servir a Deus. Quando é a reunião dos cristãos da igreja, que somos nós, devemos ter isso sagrado nas nossas vidas. Saber que isso é importante nas nossas vidas. Sabendo que isso nós estamos ganhando tempo, agradando a Deus, de ser fazendo a vontade dele, nunca por obrigação. Por isso que ele diz, 18: a ruína é precedida pela soberba, e a altivez de espírito precede a queda. Olha bem, precede, quer dizer, caminha para a queda. Então a ruína é precedida pela soberba. Onde é que ele está escrito? A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. A altivez do espírito, que é a arrogância, que nos se sente alto, altivo, grande. Ele acha que ele é importante e nós devemos humilhar. Quando nós vamos pensar que nós somos importantes, nós devemos humilhar o nosso coração. Abaixa a cabeça. Não quer dizer que falar baixo, falar alto, quer dizer que é isso. Às vezes uma pessoa fala alto, mas ele é humilde. É o coração que manda. Então a ruína aqui, ela precede pela soberba. É da soberba que vem toda a ruína. De ser soberbo quer dizer arrogância, uma pessoa orgulhosa. Quer dizer que o orgulho é a causa fundamental da condição perdida do homem. Perdida do homem. E tem muito. E é o pecado principal da autojustiça, que a autojustiça é justiça própria. Aquele que confia na sua justiça própria e não confia na justiça de Cristo, então é o principal pecado, que muito não aceita Cristo. Ele confia na autojustiça dele, a justiça própria.
Foi por isso que Cristo foi cravado na cruz, para pagar todos os pecados da humanidade, de todos a arrogância que você pode imaginar, Cristo pagou na cruz. Foi por isso que Cristo morreu na cruz, por causa dessa humanidade caída, arrogante, orgulhosa, que nós somos também. Não é arrogante porque é orgulhoso porque tem, pode ter riqueza, ter dinheiro. Dinheiro não. Arrogante no espírito, não aceita Jesus. Ele acha que ele é bom, ele acha que ele tem uma igreja. Aí eu faço parte da igreja, da religião, tá bom. E não tem Cristo, Cristo está de fora. Está dizendo assim, versículo 19: melhor é humilhar o espírito com os humildes do que repartir os despojos com os soberbos. Aqui, o Jesus, nosso Senhor Jesus, de maneira nenhuma ele se associou com os fariseus orgulhosos. Jesus nunca se associou com eles. Ele sempre foi separado. E nós também devemos não associar com os fariseus hoje orgulhosos, que não tem Cristo. Não tem Cristo, por que eu vou ter uma associação com Ele? Por que eu vou me associar com Ele? Como fosse um irmão, como fosse um amigo íntimo. Por que eu vou me compartilhar todas as coisas com Ele? Eu tenho que compartilhar com os irmãos. Por que eu vou me dedicar minha vida para Ele? Deixar Jesus para me associar. Ou deixar de me associar na comunhão com os irmãos em Cristo, que eu faço parte daquele corpo da igreja, para me associar com os orgulhosos que não têm Cristo. Mas só que Cristo associou sim com outra classe de pessoas, os humildes, e nós devemos também, os humildes de coração. E de fato Jesus ele escolheu pescadores humildes, aquele cobrador de imposto, Zaqueu, que humilhou, foi humilde, de receber Jesus em casa. Vocês têm Jesus nas suas casas? Vocês receberam Jesus nas suas casas? Receberam? Está no meu lar. Tem Jesus. Se um tiver, então Jesus está ali. Eu tenho. Ele pode falar, eu tenho. A minha casa tem Jesus, porque eu tenho Ele habitando no meu coração. É bom a família toda. É Josué que disse, né? Acho que era, Morangá. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quantos que podem falar isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele aqui disse aqui. E Jesus, os discípulos foram analfabetos. Não tinha muita leitura. Fora o apóstolo Paulo, ele foi mais tarde. Jesus não foi escolhendo as pessoas eruditas, políticos, estudo. Pegou as pessoas, trabalhou com as pessoas humildes, porque os humildes que aceitou Ele, é os humildes que recolheu Jesus. Não é que tem muitos cristãos hoje, irmãos, amigos, para desvalorizar um pregador, tem que ser formado, ter estudo, ter posição, ter cultura, fala bonito. Não pode ser assim. Eu não penso assim. Eu vejo o irmão Daniel domingo pregar, irmão Damião, e os demais, outros. Está falando da palavra de Deus. A pessoa tem que falar com sinceridade. Às vezes a pessoa, os púlpitos chique que tem, igrejas grandes, prega muito bonito, fala muito bem o português, muito bem treinado, mas e a vida? Será que vive aquilo que prega, nem um pouco? Será que está preocupado? Tirou do púlpito
Será que está preocupado com os humildes, com os indefesos, com os que precisam de salvação? Às vezes não. Só na hora. A gente tem que ser humilde para poder aceitar Jesus. Humilde de espírito, não estou falando que precisa ser pobre, paupérrimo, que não tenha nada, não é isso. Porque Jó foi rico, foi muito rico. Abraão, os demais, Ló, assim por diante, os profetas. E alguns nada. Nós temos que ser humilde de espírito. Nós não temos um espírito exaltado, um espírito humilde. Paramos aqui no versículo 19. Amém. Boa noite, que possamos estar aqui sexta-feira, que é a vez do irmão Damião pregar.